mais uma vez para a gente estar podendo se reunir aqui na segunda-feira. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor permitir que a gente estivesse aqui. Peço ao Senhor que o Senhor afaste as nossas preocupações e que o Senhor carregue os nossos problemas nas suas costas, Senhor Deus, e que a gente faça nossas obrigações. Peço ao Senhor Deus, que o Senhor ilumine o Rodrigo com o Espírito Santo, para que ele possa ensinar a gente com bastante precisão e que a gente seja banhado também pelo Espírito Santo, para que a gente foque, aprenda bem e tudo que a gente aprenda aqui hoje a gente nunca esqueça. Pode esquecer na carne, mas que no Espírito fique gravado para sempre. Peço ao Senhor que o Senhor fique conosco, que seja feita a sua santa e gloriosa vontade, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, beleza, pessoal. Nós vamos agora iniciar nosso estudo e nós vamos entender um pouco melhor o que a Bíblia fala a respeito da morte, o que é muito confuso no meio cristão. Então, para entendermos como funciona a morte, nós vamos partir do princípio da criação da vida. Entendendo como Deus criou a vida, como Deus gerou a vida, nós entendemos melhor o que significa a morte, o que acontece no momento da morte. Vai ficar fácil da gente perceber que a morte ela é literalmente o oposto da formação da vida. Então, o que Deus usou para formar a vida, o oposto acontece no momento da morte. Em Gênesis 2:7, nós vemos o relato da criação da vida. Aqui a gente está vendo a criação de Adão, o boneco de barro, mas posteriormente a gente sabe que a vida, ela acontece, a origem da vida acontece de uma forma diferente, mas o princípio é o mesmo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Aqui nós temos o primeiro elemento que compõe o ser humano, o pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. Então, o fôlego de vida é o segundo elemento que compõe o ser humano. Pó da terra mais fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então, o pó da terra, unido ao fôlego de vida, então corpo e mais o espírito de vida que vem de Deus, quando essas duas coisas se unem, forma-se uma alma vivente. O homem passou a ser uma alma vivente. Aqui não diz que o homem passou a ter uma alma. Aqui diz que o homem passou a ser uma alma. Ou seja, o ser humano é uma alma. Ele não tem uma alma. Nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Uma forma de entender melhor isso é a analogia da lâmpada. Se nós pensarmos na lâmpada sozinha, desplugada, ela não tem luz por si própria. A eletricidade também sozinha não tem luz por si própria. Mas se nós unimos a lâmpada à eletricidade, o que isso forma? Isso forma a luz. Separou a lâmpada da eletricidade, deixou de haver luz. A luz só existe, nesse caso aqui, se houver a união das duas coisas. E o mesmo acontece com o ser humano e com todos os seres vivos. O pó da terra, que é o corpo, por si só não tem vida. O fôlego de vida, que é o espírito que vem de Deus, ele também por si só não forma vida. Unindo as duas coisas, pó da terra e fôlego de vida, nós temos uma alma vivente. Portanto, corpo mais o espírito de vida que vem de Deus, que é o fôlego de vida, unidos formam uma alma vivente. Então, se o pó da terra, que é o corpo, unido ao fôlego de vida, que é o espírito de vida que Deus sopra no ser humano, forma uma alma vivente, claramente o texto não diz que o homem tem uma alma, porque o ser humano não tem uma alma, o ser humano é uma alma. Analisando de novo o texto de Gênesis 2:7, isso fica muito evidente. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser. Não passou a ter, ele passou a ser uma alma vivente. Então o homem não ganhou, recebeu uma alma. O homem passou a ser. O homem se tornou. A união de corpo e o espírito de vida, o fôlego de vida, forma uma alma vivente. Separou o fôlego do corpo, você deixa de ter uma alma vivente, deixa de existir. O texto de Gênesis 2:7 é o que a gente pegou agora como referência da tradução Almeida Revista e Atualizada. Com a palavra que aparece para alma vivente no texto original em hebraico é a palavra lenefesh shayah. Nefesh significa alma, vida ou ser. Shayah significa vivo ou vivente. Então, o homem passou a ser uma alma vivente. O homem passou a ser um ser vivo ou um ser vivente. Aqui fica bem evidente no texto original que a palavra alma, diferente do nosso imaginário atual, que é algo que se desprende do corpo, um Gasparzinho, um espírito, um fantasma, alma, na língua original, a palavra significa vida, ser vivo, ser vivente. A palavra que aparece antes do nefesh, que é a palavra traduzida para alma, é le, que significa como.
O homem passou a ser como uma alma. O homem passou a ser como um ser vivente. O homem se tornou uma alma. O homem se tornou um ser vivente. Na tradução Almeida, como a gente já falou, aparece alma vivente. Na tradução NVI, aparece o homem se tornou um ser vivente. Olha só, nefesh, aqui foi traduzido por alma e aqui foi traduzido por ser. Nessas outras traduções aqui, também é a mesma coisa. E assim ele se tornou um ser vivo. Olha, nefesh, shayah foi traduzido por ser vivo, ser vivente, alma vivente. Por quê? Porque é a mesma coisa. A palavra alma, ela só se tornou algo diferente na nossa cultura de hoje. Mas na cultura bíblica, no escritor bíblico inspirado, claramente ela se refere ao ser humano, ao ser vivo. E aí, pensando nessa ideia de alma, a gente vai muito mais além. Alma aparece na Bíblia, a palavra nefesh no hebraico, cerca de 750 vezes. Se nós pegarmos as outras palavras que podem ser esse entendimento de vida, de ser vivo, a gente pode pegar nefesh, ruá, pneuma, nós teremos mais ou menos 1450 vezes aparecendo na Bíblia. E nenhuma dessas vezes que a palavra alma aparece na Bíblia, ela se refere a algo fora do corpo ou a algo imortal. Em nenhuma das vezes. Aqui nós temos o exemplo de Levítico 17:11. A nefesh de toda a carne é o seu sangue. Nefesh, na tradução Almeida, foi traduzido por vida. E o homem se tornou um nefesh. E o homem se tornou um nefesh hayah, um ser vivente. Aqui é a tradução Almeida de novo. Ó. Aqui, nefesh foi traduzido por vida. Aqui, o homem passou a ser nefesh hayah, alma vivente. E o mesmo tradutor Almeida também vai ter na Levítico 17:14, toda nefesh que comer sangue será eliminada de seu povo. Ou seja, toda pessoa que comer sangue. Então, nefesh, aqui é traduzido por vida, ser vivente, alma vivente ou pessoa. Dessa forma, fica evidente de que alma na Bíblia é um sinônimo de vida, ser vivo ou pessoa. A alma nunca vai se referir a algo fora do corpo, mais uma vez. A alma nunca vai se referir a algo imortal, porque não é a realidade bíblica. Alma é um sinônimo de vida, ser vivo, ser humano, pessoa, vida. Então, assim, algumas vezes a gente vai ver de forma simbólica: minha alma se entristece, meu espírito se alegra e coisas do tipo. Mas é uma forma poética de tratar dos sentimentos humanos. Mas aqui pensando sobre alma no sentido que é o imaginário comum das pessoas, algo que se desprende do corpo, não é uma realidade. A alma é a união de corpo e fôlego de vida. Separou o corpo de fôlego de vida, deixou de existir uma alma. E a gente vê isso muito claramente no texto que aparece, nos textos que aparecem sobre os hebreus que foram para o Egito. Então, em um dos textos vai falar de um jeito, em outro texto vai falar de outro jeito, o mesmo tradutor usando palavras diferentes. Então, alguém, por favor, lê para a gente o Deuteronômio 10:22. Com 70 almas, teus pais desceram ao Egito. Rodrigo, a minha King James fala: os teus pais desceram ao Egito com 70 pessoas. Mas é bem essa ideia que eu quero pegar mesmo, tá? A gente vai perceber que nos dois textos que nós vamos olhar agora, um vai estar escrito alma e o outro vai estar escrito uma coisa diferente, traduzido da palavra nefesh. Então, no primeiro texto nós vimos que com 70 almas, 70 nefesh, os pais desceram ao Egito. E o texto de Gênesis 46:27, que fala da mesma coisa, ele fala que os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram duas pessoas, duas nefesh. Todas as pessoas, todas as nefesh da casa de Jacó que vieram ao Egito, eram 70. Então, no da Priscila falou aqui, com 70 pessoas. Aqui está com 70 almas. Aqui fala, em Gênesis 46, com 70 nefesh, em vez de traduzir por alma, traduz por pessoa. Fica clara a evidência de que nefesh é um sinônimo de vida, pessoa, ser vivo, ser humano. Aqui nós não estamos falando que foram 70 fantasminhas, 70 seres desencarnados que desceram ao Egito. Claramente o texto está falando sobre algo literal, quando 70 pessoas desceram ao Egito. Então agora a gente entra no tópico de imortalidade da alma, que é um tópico que eu creio que a maioria das pessoas acredita, e às vezes nem pensou muito sobre isso, mas ouviu falar e aceitou isso como verdade. A Bíblia fica claríssima no sentido de que o ser humano não tem uma alma. A gente vai repetir isso muitas vezes hoje.
O ser humano não tem uma alma, o ser humano é uma alma, ou seja, ele é um ser vivo. Mas, tanto o catolicismo como o protestantismo e o espiritismo, eles falam repetidamente que nós temos uma alma imortal. Aqui no protestantismo você pode pegar vídeos de vários pastores falando sobre isso. No catolicismo, se você pegar no catecismo, vai estar escrito assim. E o espiritismo é o que mais fala dessa ideia de alma imortal. Mas o que a Bíblia fala a respeito disso? Alguém pode ler, por favor, para a gente Ezequiel 18:20? A alma que pecar, essa morrerá. Tá. Então aqui está dizendo que a alma, a nefesh que pecar, essa morrerá, certo? Algo que é imortal pode morrer? Que mortal não. Não. Se algo que é imortal morrer, ele não é imortal, certo? Então a ideia de uma alma imortal, ela cai por terra só com esse texto. A alma que pecar morrerá, o que significa isso? A pessoa que pecar morrerá. O salário do pecado é a morte. Nesse caso, o Rodrigo, a morte que fala da Bíblia não é a primeira morte, né? É a morte eterna mesmo, né? Nesse caso. Sim, o salário do pecado é a morte. E aqui está falando da morte eterna. Então, se nós não nos arrependermos dos nossos maus hábitos, das nossas escolhas ruins, a gente pode passar pela primeira morte agora, que muitas pessoas que estão salvas passaram pela primeira morte, mas nós podemos nos livrar da segunda morte, que é a morte eterna. E aí a gente vai para um texto de Timóteo, que é um texto que fica ainda mais claro, que é impossível que a alma seja imortal. A gente tem que ter a ideia claríssima na nossa mente de que os anjos não são imortais, os seres humanos, a alma não é imortal. O texto de Timóteo fala assim sobre Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em épocas determinadas há de ser revelado pelo bendito e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. O único que possui imortalidade. Olha, Deus, ele é o único que possui imortalidade. Se Deus é o único que possui imortalidade, mais ninguém pode ter a imortalidade. Nós teremos a vida eterna se nós formos salvos, mas Deus vai conceder para a gente vida. E ainda diz na Bíblia que nós comeremos do fruto da árvore da vida de mês em mês. Então essa imortalidade, essa vida eterna, ela é condicionada a uma comunhão com Deus. Se nós não tivermos essa comunhão com Deus, nós não teremos também a imortalidade, a vida eterna. E nós só teremos porque Deus, o único que possui imortalidade, vai fornecer para a gente essa vida na companhia dele por toda a eternidade. Então, todos esses textos aqui também vão falar sobre a alma mortal. Essa ideia de imortalidade da alma não é uma ideia bíblica. É uma ideia pagã, é uma ideia contrária ao que a Bíblia fala. E aí, o que acontece então quando uma pessoa morre? Eu morri agora, o que acontece comigo? Muita gente vai falar que as pessoas morrem e vão direto para o céu, ou vão direto para o inferno se elas estiverem perdidas. Muita gente acredita em seio de Abraão e Hades, que vem de uma má interpretação da parábola do rico e Lázaro, e até mesmo purgatório, ou então umbral e outras variações que não tem nada a ver com a Bíblia. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Alguém lê para a gente, por favor, Gênesis 3,19? Gênesis 3,19 mostra para a gente o oposto da vida. Então, em Gênesis 2,7 fala como foi criada a vida do ser humano. E aqui é o que acontece no momento da morte. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. O que está acontecendo aqui? Tu és pó e ao pó tornará no momento da morte. Por quê? Porque o nosso corpo foi feito do pó, não é? Então o nosso corpo vai ser decomposto, vai ser destruído. Quem lê pra gente Eclesiastes 12:7? E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Olha, aqui fala o que falou aqui atrás em Gênesis 3,19 e ainda traz uma informação nova. Então o pó, que é o corpo, volta à terra como era, e o espírito que é o fôlego de vida, volta a Deus que o deu. A palavra que aparece para espírito aqui é a palavra ruar, que significa vento, fôlego, energia vital, espírito, ânimo. Então olha só, voltando naquela relação do comecinho que a gente pegou no estudo. Pó da terra. O que é o pó da terra? O pó da terra é o corpo. O corpo é o primeiro elemento que compõe o ser humano. Qual que é o segundo elemento que compõe o ser humano? O fôlego de vida, que é o espírito que vem de Deus, o espírito de vida. A gente pode ouvir muitas vezes a pessoa falar: o ser humano é composto de corpo, alma e espírito. Não, isso não é verdade.
O ser humano não é composto de 3 elementos. O ser humano é composto de 2 elementos: corpo e fôlego de vida. Os dois juntos, 1 mais 2, forma uma alma vivente. Então, o homem não tem corpo, alma e espírito. O corpo e o espírito formam uma alma vivente, um ser vivo, um ser humano. E fica bem claro isso no texto de Eclesiastes. Olha, o pó volte à terra. O que é o pó? O pó é o corpo, que vai ser decomposto. E o espírito, o que é o espírito? É o segundo elemento que compõe o ser humano. É o fôlego de vida. E esse fôlego de vida volta para Deus, que é o autor da vida. As duas coisas juntas formam um ser humano. As duas coisas separadas, acabou, deixou de existir. Então, o espírito, o fôlego de vida, volta para Deus. O corpo volta a ser pó e o espírito volta para Deus. Agora, Eclesiastes 9, 5 e 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. O 10 também, pode ler? Pode sim. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Inclusive, né, Rodrigo, eles usam até essa parte aí, né? Porque no além, para onde tu vais. Eles usam que esse além que é o lugar onde a alma vai ficar depois que morre. Sim, né? É interessante. Porque eles pegam uma parte, né? Eles falam porque no além. Aí eles focam na parte do além. Mas na parte que não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma, essa parte ignora. Essa parte ignora. Eles pegam só o que convém para eles ali, né? Que eles podem usar e o contexto eles deixam de fora. Então, olha, o corpo vai ser decomposto, volta ao pó. O espírito, que é o fôlego de vida, volta para Deus, que é o autor da vida. E os mortos não sabem de absolutamente nada do que se passa na terra. Eles não têm contato, não têm sabedoria, não têm pensamento nenhum mais. Até o momento da ressurreição, eles estão como se fosse num grande sono. Jó 14, 7 a 12. Quem lê pra gente, por favor? Olha, o homem morre e fica prostrado. Então, diferente da planta, a planta que ela é cortada, ela pode voltar a ter vida ou não. O homem não. O homem, quando morre, ele não pode voltar a ter vida. Aqui fala, expira o homem onde está. Olha só, expira o sopro de vida que Deus deu para a criação do homem, para que ele tivesse vida, para que ele se tornasse uma alma vivente, um ser vivo, ele é retirado e volta para Deus. O homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará nem será despertado do seu sono. Olha só, enquanto existirem os céus, o homem não acordará. O que quer dizer isso aqui? Por que diz que enquanto existirem os céus, o homem não vai ser despertado do seu sono? Não parece uma coisa estranha? Seria uma analogia para o mundo que a gente vive hoje? Eu acho que quer dizer na hora quando o homem se morre, né? Por- É por Por causa causa que do. quando Jesus voltar, ele vai reinar na terra aqui, não é? Eu acho que é porque quando Jesus volta, meio que a Terra vai, ele vai acabar com a Terra, né? Eu acho que seria isso. Então, nesse ponto, eu estou pensando bem no que fala em Apocalipse 6, quando fala do sexto selo. Nós já tivemos metade dos cumprimentos desse selo. E quando a gente chega no verso 14, fala assim: E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, e todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Esse momento em que o céu se enrola como um pergaminho é a volta de Jesus. Então eu fico pensando, será que esse céu que se enrola como um pergaminho tem algo a ver com esse véu entre o mundo físico e o mundo espiritual que vai ser aberto? E nós vamos poder ver os anjos, nós vamos poder ver Deus? Será que tem alguma relação com isso? Eu imagino que sim. Porque essa ideia de que os mortos não ressuscitam enquanto houver céu, em que eles não acordarão enquanto houver céu, fica muito evidente que tem uma relação com esse texto de Apocalipse 14. Apocalipse 14 não, Apocalipse 6, 14. O Rodrigo, também Apocalipse fala que nós viveremos novos céus e nova terra, né?
Então, eu creio que quando fala assim, que até que esse céu esteja, eu acho que esse céu de hoje, né, que nós vivemos hoje, né, como o Ítalo falou, né, vai se acabar e teremos novos céus, nova terra para vivermos. Eu penso que é isso, né, que até que Jesus venha, como você falou que o céu vai ser recolhido como um pergaminho, não vai haver ressurreição, né? E todos que morreram estão dormindo no pó da terra, não vão ser despertados. Mas aí, Juliana, essa parte de novos céus e nova terra, a gente já está falando no momento posterior, porque os novos céus e nova terra só são recriados no momento em que já acabou tudo. Então Jesus já voltou, já teve os 1000 anos no céu, já teve o juízo executivo, e aí sim, depois que acaba tudo que tem novo céu e nova terra. Mas esse momento que a gente está vendo aqui é que fala que enquanto existirem os céus não acordará do seu sono, isso aí está falando da ressurreição. Então a ressurreição ela acontece muito antes desse momento em que acontece essa parte que você falou do novos céus e nova terra, né? A parte da ressurreição é primeiro. A ressurreição é na volta de Jesus. Então eu imagino que faz a relação forte com o Apocalipse 6. Então agora, o texto de Jó, a gente vai ver a mesma ideia, olha. Os olhos que agora me veem não me verão mais. Olha, quando eu morrer, as pessoas não vão me ver mais. Os teus olhos me procurarão, mas já não serei. Como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir, tá vendo? Quem vai para a sepultura não torna mais a subir, não mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita conhecerá jamais. Por que que diz aqui que ele não mais tornará a sua casa? Como assim ele não mais tornará a sua casa? Mesmo depois da ressurreição, ele não tornará mais a sua casa? Ah, porque a casa dela vai acabar aqui, né? Quando ela começar, quando ela ressuscitar, ela vai para o céu, ela não vai voltar mais para a casa dela, né? Eu acho que E é seria 1000 anos. uma eu acho que seria uma questão de que o corpo que hoje a gente tem, a vida que a gente tem hoje, passaria a não existir mais, né? Se perderia por completo e como a gente vai ter o corpo revigorado, eu acho que não só o corpo, mas tudo em si, a gente passa a ser novas criaturas. Eu acho que é porque a Terra vai ser totalmente destruída, né? Opa, aí a Priscila pegou o ponto que eu queria. Por que que a pessoa nunca mais vai voltar para a casa dela depois da morte? Porque ela só vai ressuscitar na volta de Jesus, certo? E antes da volta de Jesus, o mundo está passando por vários momentos e várias coisas em que o mundo vai ser totalmente devastado. O mundo está totalmente destruído. Todas as estruturas humanas foram derrubadas. Então, aquele lugar, aquela casa, as coisas que nós conhecemos no nosso mundo de hoje, nós não veremos mais. Quando nós ressuscitarmos, nós iremos para o céu, ou então, se perdidos, continuaremos mortos até o final dos 1000 anos, e depois disso a Terra não é mais como era antes. E aí os salvos só vão viver nesse planeta Terra, novos céus, nova Terra, quando tudo for recriado e tudo vai ser diferente. A nossa casa nós não voltaremos mais. Então, o corpo volta ao pó, certo? Nosso corpo vai ser decomposto. O espírito, que é o fôlego de vida, volta para Deus. Então, os dois elementos que compõem o ser humano já era, acabou. Os mortos não sabem de coisa nenhuma. Depois que uma pessoa morre, ela não tem consciência de mais nada no mundo. Enquanto existirem os céus, não acordará do seu sono. Então, até a volta de Jesus, não ressuscitarão. E aquele que desce à sepultura jamais tornar a subir significa o quê? Jamais tornar a subir no sentido de que as coisas que ele conhece nesse mundo, ele não verá mais. Ele só volta mesmo à vida, ele só tem um lampejo de vida depois da volta de Jesus ou depois dos 1000 anos, quando acontece a ressurreição. E pensando nisso, é possível se comunicar com os mortos? O que vocês acham? Eu acho que não é possível não, Rodrigo. Porque na Bíblia fala que a pessoa tá dormindo, como é que você vai comunicar com ela? Eu acho que é possível sim, só que você vai estar comunicando com a coisa errada. Pois é, tem muita gente que se comunica com os mortos ou pretende se comunicar com os mortos, né? Nós sabemos que é possível, que existem manifestações sobrenaturais, mas aqueles que se apresentam ali como sendo nossos parentes mortos, nossos amigos, nossos conhecidos, ou pessoas da antiguidade, não são, na verdade, essas pessoas. São outros seres que tentam enganar o ser humano. A gente tem uma ideia claríssima na Bíblia de que se os mortos não sabem de coisa nenhuma, como é que eles vão voltar para se comunicar com a gente e falar das coisas que estão acontecendo? Eles não sabem de nada. Enquanto existirem os céus, eles não acordarão? Como é que eles estão vindo nos visitar? Como acontece na história lá do Saul.
aparece o espírito lá fingindo ser Samuel, você me despertou do meu descanso. E aquele que desce sepultura jamais tornar a subir, no sentido de que antes da ressurreição, quando Jesus voltar depois do milênio, ninguém acorda, certo? Salmo 115, 17 diz: Os mortos não louvam ao Senhor. Quem crê que os mortos estão no céu ou estão no seio de Abraão, como que eles estariam na presença de Deus se eles não louvam o Senhor? Nem os que descem à região do silêncio. Salmo 146, 4 diz: Sai-lhes o espírito, ou seja, o fôlego de vida sai deles, e eles tornam o pó. O corpo deles vai ser decomposto. Nesse mesmo dia, no momento da morte, perecem todos os seus desígnios. Então, tudo o que eles pretendiam, tudo o que eles desejavam, tudo o que eles pensavam, acabou, pereceu. E só vai voltar a isso aí para a pessoa quando novamente Deus recriar um novo corpo e quando Deus soprar de novo o fôlego de vida nessa pessoa e ela voltar a ser um ser vivente, uma alma vivente, um ser vivo. Isso aparece em Ezequiel 37, por exemplo. Ô, Rodrigo, não tem um exemplo de um rei de Israel que acho que ele perdeu o irmão e tentou se comunicar com ele pelos mortos? Não, foi Saul. Era Saul, tentou se comunicar com Samuel. Só que aí quem respondeu foi o coisa ruim, né? Não, parece Saul. Saul, ele pecou, né? E Deus retirou dele o espírito de Deus tinha colocado nele o espírito de Deus, retirou. E ele estava numa guerra, coisa assim, e ele queria falar com o profeta Samuel, só que o profeta Samuel já tinha morrido, né? Então ele procurou uma feiticeira para invocar o espírito de Samuel. E a Bíblia fala que o espírito que se dizia ser Samuel, quem viu foi a feiticeira. E até a feiticeira falou assim: você me enganou, porque Samuel, quando foi procurar, ele se, ele se, ele se disfarçou, porque quando ele era um rei temente a Deus, ele mandou expulsar todos os feiticeiros, adivinhos, né, de Jerusalém. Então ele se disfarçou e chegou na feiticeira e falou assim: eu queria falar com Samuel, né? E disse que apareceu, o suposto Samuel apareceu para feiticeira. A Bíblia fala que se dizia ser Samuel, né? Porque não era Samuel, Samuel estava no pó da terra, né? E o inimigo foi lá e falou assim: ó, você vai morrer também, pronto, acabou, né? Isso que aconteceu mais ou menos. Se o Rodrigo quiser adicionar alguma coisa, né? Uma coisa que você falou. É, basicamente isso, né? Samuel tinha morrido, Saul estava afastado dos caminhos de Deus e ele tentou se comunicar com Samuel. E aí, no lugar de Samuel, se apresenta esse ser, que nós sabemos que é um demônio. E ele finge ser Samuel. Parecia Samuel, falava como Samuel: Por que você está me atrapalhando no meu descanso? Mas na verdade não era Samuel. E estava falando coisas para poder enganar Saul. Tanto que depois daquilo, Saul vai para a batalha e acaba se matando, né? Então, era um espírito enganador. Sim. Enganou feiticeira também, né? Enganou feiticeira também, falou lá uma coisa lá, porque o diabo, ele fala umas coisas que é verdade também, né? Da vida das pessoas, porque ele sabe, né? Falou. Então Levítico 19:31 fala assim sobre a consulta aos mortos: Não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos, nem os procurareis para serdes contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. E aí, quem são os necromantes? O que são necromantes? Alguém sabe? É o tipo um feiticeiro que invoca os mortos, né? Isso, são aqueles que consultam os mortos ou pretendem consultar os mortos. As palavras que aparecem para necromantes no hebraico, a primeira é ov, que significa espírito familiar, médium, espírito de necromancia ou pessoa que consulta os mortos. É interessante que os espíritas têm essa ideia de que existem espíritos familiares, espíritos amigos, né? Então você vê que isso aqui já é lá de trás. Médium e essa pessoa que consulta os mortos, como o Kalel falou. A outra, a outra palavra que pode aparecer para necromante é ideoni, que significa adivinhador ou literalmente espírita, médium inspirado ou alguém que recebe conhecimento oculto. Então, as pessoas que mexem com necromancia são as pessoas que têm essa ideia de médium, de um espírito familiar, como nos espíritas hoje, pessoa que consulta os mortos, uma pessoa que está buscando conhecimentos ocultos que Deus não aprova. Por quê? Porque esses conhecimentos ocultos são do mal, para levar a pessoa para a perdição. Levítico 20, versos 6 e 7, fala assim: Quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros,
para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Então, olha, as pessoas que se prostituem, traem Deus com necromantes feiticeiros, vão ser eliminadas por Deus. Portanto, santificai-vos e sede santos. E tem um texto que até diz, sejam santos porque eu sou santo. Sede santos porque eu sou santo, né? Então, Deus, ele que é um ser santo, não aceita prostituição com artes ocultas que vêm de Satanás. E ele fala, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Deuteronômio 18, 10 a 12 fala assim, não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou filha. Aqui a gente vai ver uma lista de pessoas que não estarão no reino de Deus, se não se arrependerem, tá? Mas ele compara até a pessoa que sacrificava o próprio filho a Baal com o resto, olha. Nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Você vê? 2 vezes fala sobre o necromante, o que consulta os mortos. Quando os textos hebraicos fazem isso, eles querem focar mesmo que aquilo é importante. Pois aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Então, se eu busco esse tipo de coisa, pode parecer ser bom, pode parecer levar para o caminho bom, pode parecer falar coisas boas, mas Deus diz que é uma abominação. Por quê? Porque são espíritos de demônios. O que é prognosticador e agoureiro? É uma pessoa que faz previsões, dá prognósticos. Tem uma história, Rodrigo, na Bíblia, de Paulo. Paulo, ele estava andando num certo lugar e tinha uma escrava, né? Que ela tinha um espírito de adivinhação e ela falava a verdade, falava que ele era homem de Deus, né? E tal, ficou vários dias falando isso, né? E ela a Bíblia fala que ela adivinhava o futuro das pessoas e ela tinha um dono, né? Só que teve um dia que Paulo se irritou e expulsou o demônio dela. Aí ela parou de adivinhar. E o dono dela ficou muito irado com Paulo porque ele fez isso. E um ponto importante aí é que o diabo não pode prever o futuro, somente Deus pode prever o futuro. Mas o que acontecia ali? Essa mulher realmente acertava as pessoas que iam vencer para que as pessoas pudessem apostar, mas ela não estava prevendo o futuro. Os demônios que manipulavam as coisas para que acontecesse da forma como eles tinham previsto, entre aspas, né? Eles tinham armado para aquelas pessoas vencerem. O diabo é príncipe desse mundo, né? Príncipe das agora eu ia falar consuficiências, alguma coisa assim, Rodrigo? Concupiscências. Isso. Então, se ele quiser que o Jorginho ganhe na loteria para que ele se perca, o Jorginho vai ganhar na loteria, né? Sim. Não dá pra gente negar que existe um poder oculto pelo mal. Não é um poder igual e nem comparável ao poder de Deus, mas o mal também tem poder. Segundo o livro de Crônicas 33, está falando sobre Manassés. Fala que Manassés fez o que era mal perante o Senhor segundo as abominações. Então, o que ele fez que era mal? Ele queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias e tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Então você vê que essas atitudes, inclusive a necromancia, o consulta aos mortos, o contato com os mortos, são coisas que provocam a ira do Senhor. Isaías 8, 19 e 20. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? Então pensa assim, nós temos um Deus todo-poderoso, que é acessível, um Deus que sabe de todas as coisas, que pode fazer todas as coisas. Eu que tenho esse Deus, eu vou consultar os mortos? Que na verdade nem são os mortos, são demônios fingindo serem os mortos? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei e o testemunho, essa aqui é a chave, né? A lei é o testemunho. Vamos ver o que a palavra de Deus fala. Se as coisas estiverem contra a palavra de Deus, ela, aqui como diz, né? Se eles não falarem dessa maneira, de acordo com a palavra de Deus, jamais verão a alva. Então, pode parecer bom, pode parecer interessante, mas é contrário, completamente contrário à palavra de Deus. E quem for seguir esse caminho até o fim, jamais verá a alva, não vai ter salvação. Segunda carta de Coríntios 11, aqui fala sobre Satanás. Esses espíritos ministradores, espíritos amigos, espíritos de luz, na verdade, são Satanás e seus anjos. E não é de se admirar porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros, os demônios, se transformem em ministros de justiça. E o fim deles será conforme as suas obras. Eu já tive uma experiência assim uma vez.
que eu lembro que eu estava num momento muito mal da minha vida e o meu primo estava me ajudando a melhorar. E ele foi viajar para Angra dos Reis e eu não sabia que ele tinha viajado. Só que ele apareceu para mim na minha casa e ele começou a me incentivar a fazer coisa errada, coisa que ele nunca faria. Aí depois, e enquanto eu conversava com ele, ele parecia meu primo, mas o meu coração dizia que não era meu primo. E aí eu recusei tudo e ele falou assim: "Ah, vou embora porque eu tenho outras pessoas para visitar". E ele foi embora. E eu fiquei assim umas 2 horas olhando para a rua para ver se eu achava ele, porque ele falou que ia embora, eu ouvi ele indo embora, mas não vi ele voltando para casa dele. E a minha mãe e meu pai falaram assim: "Com quem que você estava falando?" Eu falei: "Eu estava conversando com meu primo. E você não vê ele chegando?" E minha mãe e meu pai ficaram assustados porque realmente não tinha ninguém. Ele veio e foi embora. E é muito uma sensação muito ruim isso. Sim. Ô, Rodrigo, também se a minha mãe quiser compartilhar aí, a minha mãe, ela via também, sabe? Ela, desde porque eu fui criada na Umbanda, né? E a minha mãe, ela via as pessoas assim nitidamente, né? Ela tem várias histórias, depois que ela foi para a igreja evangélica, que ela parou de ver, mas ela via nitidamente dentro de casa o tempo todo. E quando ela trabalhava lá no Rio, numa escola municipal, essa escola era bem onde era uma senzala, sabe? E, nossa, ela contava as histórias e assim, eu tinha muito medo, né, de ver também, porque ela estava às vezes perto de mim, e ela falava assim: "Ah, tem uma pessoa sentada aqui do meu lado". E ela tem muitas histórias, né? Mas graças a Deus, para honra e glória do nosso Deus, hoje ela não vê mais nada, mas era assim, não era um vulto, tá? Eu acho que vi, não, ela falou que via nitidamente. Ela falou que a primeira vez que ela viu um homem de terno sem cabeça, ficou uns 20 minutos. Ela falou que perdeu até a voz, porque ele não sumia. Ela namorava o meu pai, primeira vez que ela viu. Aí depois ela ficou sabendo que um amigo do meu pai morreu com 7 tiros na cabeça. Aí ela achava na época que era esse amigo, entendeu? Mas a minha mãe tem muitas histórias antigas, né? E eu fiquei pensando também no Chico Xavier, que o pessoal idolatra tanto, né? Que acha que ele era uma pessoa, era um coitado, achava que fazia o bem. Infelizmente, o inimigo enganou ele. E aí que é o problema, né? Porque pode aparentemente estar fazendo bem, pode até estar fazendo coisas realmente aos nossos olhos boas, mas o problema é o engano que tem por trás disso tudo. Porque junto com as coisas boas vem o engano, porque o diabo ele mistura verdade e mentira, né? São os sofismas. Então aqui fica bem claro nesse texto de Coríntios falando sobre isso, que é a demônios que sacrificam, não a Deus. Então essas coisas estão sendo feitas para os demônios, não para Deus. Fala, eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Essas pessoas que se aparecem se dizendo espíritos de luz ou qualquer coisa do tipo, são demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então esse é o grande perigo, né? E agora com relação à reencarnação. Segundo a Bíblia, é possível haver uma reencarnação? O que que Eu lembro diz? de uma vez que eu discuti com uma moça espírita e ela me falou que reencarnação e ressurreição é a mesma coisa. Só que é verdade que não é, né? Que um princípio da reencarnação é que você vai ressurgir com alma, né, pessoa, você vai ressurgir com seu sopro de vida e corpo idênticos, né? Só que na reencarnação a reencarnação é com o mesmo, digamos assim, o mesmo sopro, mas com um corpo diferente, né? É basicamente isso. Então, agora, Hebreus 9:27 vai fortalecer ainda mais essa ideia. Alguém lê pra gente, por favor? E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então, isso aqui, por si só, já é uma coisa que descarta completamente a ideia de reencarnação. Porque o homem está ordenado, ao homem é dado morrer uma única vez. E vindo depois disso o juízo. Na reencarnação, a pessoa morre várias e várias e várias vezes. E nem tem essa ideia de juízo, né? A verdade, a pessoa vai melhorando, 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 até se tornar Deus e ir para um lugar melhor. Então, aqui, quando diz que aos homens é dado morrer uma só vez, temos que entender também que isso aqui se trata de uma regra geral. Existem pessoas que vão morrer mais de uma vez, certo? Mas a regra geral é que morra uma única vez e vindo depois disso o juízo.
Então, é mais ou menos como o batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Mas a gente sabe que existem exceções de pessoas que não vão passar pelo batismo, mas serão salvas, como por exemplo o ladrão na cruz, certo? E também temos exemplos na Bíblia de pessoas que vão morrer mais de uma vez. Por exemplo, aquelas pessoas que traspassaram Jesus, que aparece em Apocalipse 1:7, falando a respeito da volta de Jesus, fala assim: Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente amém. Aqui se refere a quem? Aqueles homens que lá na cruz traíram Jesus, que conduziram as pessoas a condená-lo à morte, aqueles sacerdotes, aqueles escribas, aqueles fariseus, até o próprio povo que zombou dele ali, que sabia que ele era o Messias, mas quiseram renegá-lo. Aqueles que ele fala na cruz, ele fala assim: e eu falo que vocês ainda vão me ver à destra do Pai em poder e glória. Então essas pessoas serão ressuscitadas para ver Jesus voltando no dia da volta dele, e depois do milênio vão ser ressuscitadas pela segunda vez, e aí elas receberão, enfim, a sentença, juízo executivo e a destruição final. Ô, Rodrigo, esses sacerdotes que você cita é aqueles que lá em Mateus 27 fala que os santos que apareceram na cidade, quando Jesus morre, é isso? Não, o Ítalo, essas pessoas que você está falando aí, na verdade, são umas pessoas que ressuscitam no momento da morte de Jesus, né? Fala que muitos dos que dormiam ressuscitaram no momento que Jesus morreu. Mas essas pessoas que ressuscitaram não são as mesmas, não são as pessoas que traíram Jesus, né? E a gente também não sabe o que aconteceram com elas. A gente não sabe se elas continuaram vivendo e morreram mais uma vez, ou se elas foram levadas para o céu como Enoque, como Elias, como Moisés. Então a Bíblia não fala o que acontece com elas. Eu imagino que elas devem ter sido levadas para o céu, mas aí é um outro grupo de pessoas. Sim, tô vendo aqui agora. Acho que o mataram. Você sabe também uma coisa que derruba essa teoria da reencarnação? O Cláudio, o marido da Jéssica, ele era Delbiose, né? Uma coisa que fez ele. Que ele demorou muito para se converter por causa da reencarnação, né? Porque é o seguinte, quando você reencarna, a reencarnação é para você ir evoluindo seu espírito, não é? No caso, né? Você vai melhorando, melhorando, melhorando. Se a reencarnação fosse realmente verdade, a sociedade, as pessoas eram para estar melhores do que no passado. E ao contrário, cada dia mais fica pior, né? Vai piorando, piorando, piorando. Aí isso que fez ele entender que a reencarnação não existe. É, faz muito sentido. Caramba, esse é um argumento muito bom. Então, biblicamente, quando alguém morre, o que que acontece? Primeiramente, de novo, não tem uma alma que se desprende do corpo. Nós somos uma alma, um ser vivente. E não existe algo que se desprende do corpo a viver no céu, no inferno, no purgatório, seja de Abraão, Hades, o que você quiser. Não existe essa ideia. O que acontece é algo semelhante a um sono. E é um sono inconsciente. É como se a gente pegasse no sono à noite e o nosso próximo lampejo estamos acordando, certo? É como se não visse o tempo passar. Então, se pegarmos Adão, que morreu lá atrás, ele vai piscar os olhos e acordar na ressurreição. E aí, acordaremos ou na primeira ressurreição na volta de Jesus, se formos salvos, ou na segunda ressurreição, depois de 1000 anos, se nos perdermos. E o corpo, o que acontece com ele? Recapitulando, o corpo volta a ser pó, ele vai ser destruído pela decomposição. O espírito de vida, que é o fôlego, volta para Deus, que é a fonte da vida. E os mortos, eles não sabem de nada, eles não têm consciência de nada, eles estão dormindo o sono da morte. Completamente inconsciente, completamente fora de qualquer realidade, sem acesso nenhum. É inacessível, impossível acessar. E eles só vão ter agora de novo uma consciência no momento do despertar da ressurreição. Que aí é o que acontece aqui em João 11. É até o exemplo que Jesus vai dar. Ô, Rodrigo, eu estava conversando com o Charles aqui, que você falou, né, essa questão de alma, essas coisas, mas parece que é só uma questão de nomenclatura mesmo. Eles acreditam na mesma coisa, eles acreditam que fica o corpo e a alma sobe para Deus, mas do jeito que ele explica, a alma que ele fala é o espírito, o fôlego de vida. É mais uma questão de nomenclatura mesmo, que ele não consegue entender que a junção do corpo e do espírito seja a alma, entendeu? Eles entendem que a alma é, no caso, ou o espírito ou o fôlego de vida, entendeu? É mais a questão de nomenclatura mesmo.
o X da questão ao final vai ser a mesma coisa, mas é mais uma questão de nomenclatura, assim. Só que ele acha estranho falar que seja o espírito, o fogo de vida, entendeu? Eles acreditam que seja a alma, mas no final das contas é a mesma coisa, pelo que eu entendi ele falando aqui. Ah, que bom, então. Se você for ver, até no comecinho do estudo, se pegar ali naquela parte quando fala da lâmpada e o exemplo do homem, é mais ou menos por aí. É de que nós somos compostos de dois elementos. Nós somos compostos de corpo e fôlego de vida. Isso é bem, bem claro no texto bíblico. E a união dos dois forma uma alma. Quando a gente morre, o que volta para Deus não é a alma, porque a alma é a junção de corpo com fôlego. O que volta para Deus é o fôlego de vida. Uhum. Não, mas deu pra entender, assim, só que ele começou a questionar muito essa questão de alma, mas depois a gente viu que na verdade, pra ficar mais fácil dele entender, Deus retira a vida, né? Porque o corpo sem a vida, ele não é nada, ele vai, né, apodrecer, né? Mas aí é o espírito que eles chamam de alma, entendeu? Então, pelo jeito, ele está entendendo da forma certa, no sentido de que são dois elementos e que o corpo vai ser decomposto e o espírito volta para Deus, mas ele está chamando o espírito de alma. Então, ele está chamando de forma errada, mas está pensando, vamos dizer que de forma correta, né? É mais, assim, questão de costume mesmo, de dizer que o fôlego da vida seria a alma, no caso. É muito comum essa mistura que as pessoas fazem entre alma e espírito, né? São coisas diferentes, isso é importante a gente separar, mas essa mistura é muito comum. Sim. Alguém pode, por favor, ler para a gente aqui o João 11:11? Aqui a gente vai ver Jesus falando sobre a morte. A gente vai perceber que ele usa essa ideia de dormir. Então, por favor, alguém lê o 11 e o 12 e depois a gente dá sequência nos outros versos. Isto dizia Jesus e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Então, nós vemos aqui que Jesus usa justamente a ideia de um sono. Não, ele não está dizendo que as pessoas que morreram estão dormindo, mas é uma comparação. É como num sono. É como num sono sem sonhos, né? Um sonho inconsciente. E essas pessoas que dormiram, um dia vão acordar na ressurreição. Então, ali ele usa o exemplo de Lázaro, eles pensam, ele adormeceu, mas se ele está dormindo, então ele está salvo, os discípulos pensam. Mas aí Jesus fala, não, ele morreu. Então, a comparação da morte com o sono. Então, Adão, que morreu lá atrás, ele morreu, dormiu. E a próxima vez que ele vai ter um lampejo, ele está vendo a ressurreição. E aqui nós temos vários outros textos sobre ressurreição e sobre inconsciência na morte. Então, vocês podem conferir depois se vocês quiserem. Então, pensando agora na volta de Jesus. Quando Jesus voltar, primeiramente os salvos mortos serão ressuscitados, e juntamente com os salvos vivos, eles são transformados em incorruptíveis e imortais e são levados para o céu, como fala em 1 Coríntios 15, como fala em 1 Tessalonicenses 4. Quem morreu antes da volta de Jesus está dormindo, o sono da morte, inconsciente, não sabe de nada, e eles estão aguardando a volta de Jesus para a primeira ressurreição, que é a ressurreição dos salvos, ou para a segunda ressurreição, que é a ressurreição dos perdidos. Quando Jesus voltar, os mortos estão aonde? No céu, no inferno, no purgatório? Não. Os mortos estão nas sepulturas, ou seja, estão aguardando. O nome cemitério vem de descanso dos mortos, dormitório. E João 5, 28 e 29 fala assim: Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Então os que se acham nos túmulos ressuscitarão ouvindo a voz de Jesus. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. E aí a gente vai falar sobre ressurreição, né? Todos esses textos aqui vão falar sobre ressurreição e tem vários e muitos, muitíssimos outros. Que nós seremos restaurados. Aquele pó, aquele corpo que foi feito pó vai ser restaurado e o fôlego de vida que foi tomado por Deus vai ser devolvido. E as pessoas vão voltar a ser almas viventes, seres vivos. E vão viver eternamente ou sofrerão a condenação eterna, a destruição final. E aí, vamos para a ideia de existe mesmo um inferno de tormento eterno, como as pessoas dizem? Hoje existe um inferno? Vai existir um inferno em algum momento? Então, um argumento que eu acho muito bom, que acho que foi o Gabriel que falou, que não faz sentido que o inferno seja eterno, né, de tormento eterno,
Porque Jesus fala que o único modo de se atingir a imortalidade, né, a vida eterna, é seguindo ele. Só que imagina, eu não sigo Jesus, mas eu continuo tendo imortalidade, só que imortalidade no sofrimento, né? Então não faz muito sentido, né? A Bruna sempre fala isso, é verdade. Qual é o oposto de salvo? Condenado. Salvo é perdido. Perdido. Qual é o oposto de vida? Morte. Morte. Qual que é o oposto de vida eterna? Oposto de morte eterna. Diferente do que muitos podem imaginar, o oposto de vida eterna, diferente do que muita gente pensa, o oposto de vida eterna não é um inferno de tormento eterno, mas sim uma morte eterna. João 11, 25 e 26 fala assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente, ou seja, não morrerá a morte eterna. Crês isto? E esses textos aqui também vão mostrar claramente a ideia de que existirá um extermínio dos perdidos. Eles não vão viver uma vida eterna de tormento no inferno governado por Satanás. Isso aí é uma ideia grega. Isso aí é ideia lá da mitologia grega, lá do Hades, com o tridente na mão. Eu vou deixar esses textos aqui, quem quiser conferir depois, tá? São muitos, 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 muitos. Eu coloquei os principais. Fala que os perdidos serão consumidos, que serão exterminados, já não existirá ímpio, já não existirá como? Jesus vai voltar, as pessoas vão ser salvas ou perdidas, depois vai ter o juízo investigativo, o juízo comprobatório, depois vai ter o juízo executivo, e eles serão destruídos e não vai mais existir. Serão exterminados, nunca seria eliminado nem destruído diante de mim se as pessoas obedecessem os mandamentos de Deus. Um fogo que consumiu. O que é consumido pelo fogo não sobra nada. Reduzir a cinzas, consumirá de todos, serão inteiramente consumidos, fará destruição total, se farão cinzas, destruição dos homens ímpios. Aqui temos outros exemplos. O rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos e a tua destra apanhará os que te odeiam. Tu os tornarás como em fornalha ardente, quando te manifestares. O Senhor, na sua indignação, os consumirá. O fogo os devorará. Destruirás da terra. Olha, o fogo vai devorar, o fogo vai consumir, vai ser destruído da terra. A sua posteridade e a sua descendência de entre os filhos do homem. Salmos 37 vai falar: Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a nova terra, novos céus e nova terra, que a Juliana falou antes. Mais um pouco de tempo e já não existirá ímpio. Procurará o seu lugar e não achará. Não existirá mais. Por quê? Porque vai ser destruído. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o visto das pastagens. Serão aniquilados e se desfarão em fumaça. Ó, algo que se desfaz em fumaça não fica sendo atormentado eternamente no local de tormento eterno. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. O seu nome nunca seria eliminado nem destruído diante de mim, diante de Deus no caso, se as pessoas dessem ouvidos aos mandamentos. Até mesmo Satanás vai ser destruído no final de tudo. Aqui está falando de um momento futuro, mas Deus fala que pois, fiz sair do meio de ti, de Satanás, um fogo que te consumiu e te reduzi a cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te contemplam. Isso aqui acontece depois dos 1000 anos. Satanás vai sair um fogo no meio dele e ele vai ser reduzido a cinzas. Ele vai queimar, 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 até não sobrar mais nada. Naum fala: Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo, não se levantará por duas vezes a angústia. O pecado nunca mais vai existir. Não tem como o pecado nunca mais existir e existirem pessoas no inferno de tormento eterno. Porque ainda que eles se entrelaçam como os espinhos e se saturam como o vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti, Nínive, saiu um que maquina contra o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Sofonias: Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. O sangue deles se derramará como pó, sua carne será tirada como esterco. Nem a sua prata nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor, no juízo final. Mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. É interessante que, inclusive, a própria terra vai ser destruída pelo fogo. Na carta de Pedro diz isso, né? O mundo que já foi purificado pela água, um dia vai ser purificado pelo fogo.
e esse fogo que vai consumir toda a terra e todos os perdidos até não sobrar mais nada. Depois Deus vai recriar um novo céu e nova terra, o jardim do Éden, um mundo maravilhoso e perfeito. Malaquias fala dos salvos e dos perdidos. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Estamos falando da volta de Jesus e estamos falando depois do milênio também. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não os deixará nem raiz nem ramo. Mas, para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Os salvos, pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés. Se os perversos, os perdidos, se farão cinzas, eles não ficam queimando eternamente. Segunda carta de Pedro, 3:7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, aquele texto que eu citei agora há pouco, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. E ainda diz aqui, né, que Deus, ele ainda não voltou, Jesus ainda não voltou, porque ele é paciente para conosco, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E aí o que quer dizer o fogo eterno, né? Muita gente vai falar, existe um fogo eterno, existe um inferno eterno, mas temos que entender o que significa esse inferno eterno, o que significa esse fogo eterno. Porque se todos esses textos aqui falam a verdade, e a Bíblia fala a verdade, não é possível que um texto diga que os perdidos vão ser queimados e destruídos até não sobrar mais nada, que já não serão, serão como se nunca tivesse existido, e eles vão queimar para sempre, fica incompatível. Então, Judas 1,7 vai ajudar a gente a entender melhor o que significa esse fogo eterno, ou condenação eterna, inferno eterno. Exemplos da punição dos ímpios, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Então, Sodoma e Gomorra, eles são exemplos do fogo eterno. Isso significa que o local onde ficava a cidade de Sodoma e Gomorra está queimando até hoje ou que irá queimar para sempre? O que vocês acham? Não, né? Porque já foi queimada, acabou, né? Tem certeza que não tem algum lugar queimando até hoje? Bom, eu acho que não. Se não tem um lugar queimando até hoje, o que significa então esse fogo eterno? Eu acho que quando ele paga fogo eterno quer dizer destruição. Então, é isso aí. Quando fala de fogo eterno, não está falando sobre um fogo que dura para sempre. Não é essa a ideia. Mas é uma ideia diferente. Tem a ver com a destruição. Tem a ver com uma consequência, né? E a partir daí, então, como entender o significado de fogo eterno? Para entender isso, a gente vai olhar o relato do que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Todas as pessoas lá já não estavam corrompidas? Não seriam isso? Que eles já estão perdidos? Interessante, Rodrigo. Eu acho que você já deve pensar nisso, mas eu só associei agora. Assim como Moisés e Elias e Enoque foram exemplo dos salvos, eles foram exemplo dos perdidos, né? Sim, o texto fica bem claro ali de Judas. Eles são exemplos para os perdidos. Então, do mesmo jeito que Ló e a família dele foram Uhum. retirados por misericórdia de Deus, todos aqueles que ficaram recusaram as misericórdias de Deus e estão condenados, né? Já sofreram um juízo prévio, podemos dizer. Então, nós vamos ver o que aconteceu em Sodoma e Gomorra para entender o que significa o fogo eterno, do qual Sodoma e Gomorra são exemplos. Então, em Gênesis 19 é onde conta sobre a destruição da cidade. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. Então as cidades foram subvertidas pelo fogo. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha, ao tempo que destruía as cidades da campina. Lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Então, o fogo e a fumaça e a destruição, o enxofre, subverteram, destruíram as cidades. Essas cidades queimaram até se consumir e foram completamente destruídas. Segunda carta de Pedro 6, 2:6. E reduzindo as cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa. Olha, Sodoma e Gomorra se tornaram uma ruína completa. Elas não queimaram para sempre. O próprio texto bíblico diz isso. Tendo-as posto como exemplo a quantos venham viver impiamente. É o que o Kalel e a Jéssica falaram aí. Sobre eles já estarem condenados. Porque eles recusaram todas as misericórdias possíveis de Deus. Deuteronômio 29, 23.
e toda a sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada, e nada produzirá, nem crescerá nela erva alguma. Sim como foi a destruição de Sodoma e Gomorra, a de Adimá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Então, nada mais subsistiu naquela cidade. Foi totalmente destruída, totalmente consumida, e nada se levantou nela depois. Como os perdidos serão totalmente destruídos e não se levantarão de novo. Como diz o texto, não se levantará por duas vezes a angústia. Serão como se nunca tivessem sido. Serão totalmente exterminados. Lamentações, porque maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, que foi subvertida, como num momento. Olha, o fogo que desceu e destruiu como num momento, sem o emprego de mãos nenhumas. Jeremias 50:40, como quando Deus subverteu a Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, diz o Senhor, assim ninguém habitará ali, nem morará nela homem algum. E do mesmo jeito que no final de tudo, na destruição final, alguns serão subvertidos como no momento, alguns queimarão como palha, será rapidamente, outros queimarão por mais tempo de acordo com os seus pecados. Segunda carta de Pedro 3,5. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o juízo e destruição dos homens ímpios. Então esse fogo eterno tem a ver com um fogo que destrói os homens ímpios. Um fogo que tem uma consequência eterna. Então, Sodoma e Gomorra são exemplos do fogo eterno. Por quê? Porque sofreu uma consequência eterna. Nada pode voltar atrás e mudar o destino daquelas pessoas que foram queimadas naquele dia. Pessoas que recusaram as misericórdias de Deus até o momento que a paciência de Deus se esgotou com elas. Deus desceu fogo naquelas cidades e as destruiu. E elas são hoje exemplo do que vai acontecer no final de tudo, depois dos 1000 anos, no juízo executivo. Então o fogo desceu, o fogo queimou, e foi consumindo até não sobrar mais nada, até virarem cinzas. Então o fogo eterno não é um fogo que dura para sempre, mas é um fogo que tem uma consequência eterna. E qual que é essa consequência eterna? A segunda morte, a morte eterna, como a gente vai ver mais para frente. O Charles está perguntando se você sabe onde que era a localidade hoje atualmente, de Sodoma e Gomorra. Não, ninguém sabe exatamente onde ficam as cidades agora. Tem algumas possibilidades em Israel que eles acreditam, lugares que são marcados por queimadas fortes, até lugares que várias coisas viraram sal, como fala no relato da esposa de Ló, mas as pessoas não sabem ao certo, arqueologicamente não sabem ao certo. Tem vários lugares que dizem ser, mas ninguém sabe exatamente onde é. O fato é que no território de Israel, onde ficava Sodoma e Gomorra, não tem nenhum lugar que está queimando até hoje, queimando para sempre. Que poderia dizer, ah lá, o fogo é eterno e queima para sempre porque lá está queimando para sempre. Não tem isso. Ah, sim. Apocalipse 20, 14 e 15 fala assim: Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. É só nesse momento que vai existir um lago de fogo, que as pessoas pensam ser o inferno. E é interessante falar que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Então, como que o inferno, se o inferno é o lago de fogo, foi lançado no lago de fogo? Então, o inferno não significa um local de tormento eterno. Inferno significa sepultura, o sono dos mortos. Então, não existirá mais morte, não existirá mais sono dos mortos ou sepultura, aquele lugar triste. Essas coisas serão destruídas junto com o próprio pecado. E aqui diz, essa é a segunda morte. O que é a segunda morte? O lago de fogo. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. O que é o lago de fogo? O lago de fogo é a segunda morte. Muitas pessoas passarão pela primeira morte, salvos e perdidos. Mas se nós cremos verdadeiramente, nós poderemos ser ressuscitados para a vida eterna. Quem não seguiu a Jesus e não se preparou, vai receber a morte eterna. Vai ser ressuscitado, vai receber a sentença final, vai entender por que se perdeu, vai ver que Deus foi justo, mas vai ser condenado à destruição final, o fogo eterno. Um fogo que tem consequências eternas. Rodrigo, então, quando Deus fala que os ímpios, né, serão lançados no lago de fogo eterno, preparado para Satanás e seus anjos, né? Que Deus, ele nunca pensou em preparar um lago de fogo para o ser humano, né? Sim, é verdade. Mas é uma questão de escolha, de livre-arbítrio, né? Porque o lago de fogo foi preparado para Satanás, a Bíblia fala que foi preparado para ele. Mas, infelizmente, umas pessoas escolheram seguir a Satanás, né? E não aceitar Jesus. Isso é muito importante a gente entender isso, porque Deus nunca pensou na destruição, né? A Bíblia fala que Deus se entristece quando o ímpio morre, né? Então, isso que a gente tem que deixar bem assim na nossa mente, né? Que Deus nunca preparou um lago de fogo
para nós, seres humanos, a vontade dele, né? E que todos sejam salvos, mas felizmente, né? Existe uma coisa chamada livre-arbítrio, né? Então, até Satanás vai morrer, né? Até o diabo vai morrer, os anjos deles também vão morrer. É isso que eu queria falar. Sim, Juliana. Aí nós pegamos aquele exemplo que nós sempre usamos sobre o Deus é o mar, é um grande lago, e nós somos os peixes, né? Nós temos o livre-arbítrio, nós podemos escolher entre ficar na água e ter vida, ou ir para a terra e morrermos. E Deus, como ele deu pra gente esse livre-arbítrio, ele aceita a nossa escolha. Embora ele queira que nós permaneçamos na água com ele para termos a vida eterna. Mas o ser humano se afasta de Deus. Fora de Deus não pode ter vida, porque ele é o único que possui imortalidade. E a partir do momento que as pessoas escolhem a ficar longe dele, elas escolhem, por consequência, a morte. Aqui temos vários outros textos que falam sobre isso. São muitos, 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 eu coloquei os principais. Fala que os perdidos queimarão como palha. Alguns, né, queimarão como palha. O ímpio perecerá. Fala que destrói o ímpio para sempre lhe apaga o nome. Que faz chover fogo e enxofre. Que serão destruídos para sempre. Desapareçam os pecadores. Serão eliminados da terra. Tipo, ideias claras de destruição. Os pecadores serão destruídos. Destruir os pecadores. Serão como se nunca tivessem sido. Esse aqui é muito interessante. Eles vão ser como se nunca tivessem existido. Incendiará e consumirá. Fogo destruidor. Se farão cinzas debaixo dos vossos pés. Destruição final de Satanás e alguns outros exemplos. Então o próprio Satanás, no final de tudo, será destruído. Quando Deus fala, eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinza sobre a terra. Se o diabo, que é o causador de todo pecado no mundo, que é o causador de todo mal, que é o que vai queimar por mais tempo, inclusive, se ele vai ser destruído, imagina os seres humanos. E fala que ele será destruído aos olhos de todos que contemplam, todos os salvos que viram lá, falando, olha, esse aí que perturbava as pessoas, esse aí que enganou todo mundo, esse aí que foi o inimigo de Deus por tanto tempo. E o verso 19 fala, todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás, nunca mais existirá. E essa destruição final não é algo que agrada a Deus, mas é a consequência da escolha. Isaías 28, 21 e 22, porque o Senhor se levantará como no Monte Perazim e se irará como no Vale de Gibeão, para realizar a sua obra estranha, e para executar o seu ato inaudito. O que é a obra estranha de Deus? Um Deus criador de todas as coisas, a obra estranha dele é a destruição. Ele vai fazer o oposto do que ele faz, que é o amor e a vida. Ele vai ter que destruir aqueles que o negaram e aqueles que não quiseram fazer parte do seu reino. Agora, pois, não mais escarneçais, para que os vossos grilhões não se façam mais fortes. Isso aqui entra naquela parte que a gente falou sobre uns vão queimar por mais tempo, outros por menos. Quanto mais pecar, mais longe de Deus, por mais tempo vão queimar. Existem muitas pessoas que às vezes são pessoas boas, que fazem coisas boas, às vezes melhor do que muitos cristãos, muitos que se dizem cristãos, vamos dizer assim, mas que não creem em Jesus, não seguem as coisas de Deus. Mesmo nas igrejas existem muitas pessoas que vão se perder porque seguem doutrinas de igrejas, mas não seguem o que Deus realmente pediu. E cada um vai queimar de acordo com o seu pecado, alguns pouco, outros muito, o diabo mais do que todos os outros. Porque já do Senhor, o Senhor dos Exércitos, ouvi falar de uma destruição, e essa está determinada sobre toda a terra. Essa destruição final é o que vai acontecer depois do milênio, no juízo final, no juízo executivo. Ezequiel 33:11 diz, dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta ao seu caminho e viva. É o que Deus quer para todas as pessoas do mundo. Infelizmente, nós sabemos que os perdidos serão numerosos quanto as areias do mar. Mas graças a Deus, nós sabemos também que a multidão de salvos é uma multidão que João não podia nem contar. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque a vez de morrer, ó casa de Israel. Eu quero acrescentar uma coisa que você falou no final, que lá em Isaías fala que ainda que os meus pecados fossem como carnesim, né? Que eles ficariam mais brancos que a neve. Então, eu posso ter sido a pior das pecadoras. Pensa no pior assassino, uma pessoa que fez coisas horríveis. Se essa pessoa aceitar Jesus e se arrepender verdadeiramente, essa pessoa tem direito à salvação. E de repente uma pessoa, igual você falou, né, que não fez nada de errado a vida inteira, né? Que pagou as contas certinho, né? Fez tudo certinho, mas se ela negou a Jesus, ela não vai ser salva. E às vezes as pessoas não entendem isso, né? O plano da salvação.
Então, esse convite está aberto para todos, né? Todos hoje. E outra coisa, Rodrigo, a hora de aceitar Jesus é agora. A gente não pode ficar adiando as decisões, né? A gente não pode deixar para amanhã, porque a gente não sabe o dia da manhã, né? Então, assim, hoje é o dia, né, da gente aceitar Jesus, da gente fazer um compromisso com Ele, aceitar esse presente que é a salvação, né? Hoje é o dia de aceitar Jesus. A gente não pode deixar para amanhã, que a gente não sabe o dia da manhã. Ô, Rodrigo, eu acredito também que Chato pra é caramba. sobre uma questão da gente estar tão completo em Deus, da gente ter a visão de conseguir ver aquela pessoa que talvez nos fez tanto mal ou coisa do tipo, e ela também ter essa oportunidade da salvação, mesmo tendo uma vida completamente fora dos caminhos que Deus planejava para ela, né? Um exemplo que veio na cabeça agora é de Estevão e Paulo, né? Estevão, quando foi ali apedrejado, ele tinha Paulo à sua frente, sendo um dos mandantes daquele crime. Estevão morre naquele momento, e depois Paulo se torna um dos maiores homens da palavra de Deus, e hoje a gente vê aí o quanto que ele fez, né? Sendo um dos maiores escritores da Bíblia, e com certeza, claramente estando no céu, quando, né, Jesus voltar e a gente passar por todo esse processo. Então, para Estevão, né, como pode ser isso, né? Ver um cara que decidiu ali a vida dele, um dos, né? É também sobre isso no nosso coração, né? A gente tá tão bem com Deus, a gente conseguir entender isso. Mas aí nesse ponto a gente pode ter certeza que eh, Estevão, quando ressuscitar e encontrar Paulo no céu, vai ser uma grata surpresa para ele. Em vez de pensar assim, por que ele está fazendo aquilo? Ele vai pensar assim, nossa, graças a Deus, ele se converteu também. Porque é assim que funciona. Nós queremos que todos se convertam para a vida eterna. Rodrigo, você lembra aquela parte que eu te mostrei? Eu não sei se era em Apocalipse, que falava que várias pessoas que não vão herdar o reino dos céus, né? Que tem os mentirosos, idólatras, aquelas coisas. Naquele caso, então, não é que eles não, só deles ser aquilo não vai herdar. É no caso deles serem aquilo, não arrepender e não ter uma vida nova, no caso. Mesmo ele tem outra chance, né? Até Jesus voltar. Tem alguns textos que vão falar sobre isso. Um que eu consigo lembrar é 1 Coríntios 6, versos 9 e 10. Fala assim: Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Mas aqui e nos outros também, a gente tem a ideia clara de que as pessoas que fizeram esses pecados e continuaram nesses pecados, as pessoas que não se converteram, que não mudaram de vida, essas sim serão condenadas. Não quer dizer que você cometeu um desses pecados e já está condenado para sempre ou você já está perdido. A ideia do texto não é bem essa, né? É bem o que você está falando aí, se a pessoa não se arrepender e continuar assim, aí sim a consequência é a destruição. Inclusive, tem um texto de Tito que fala sobre isso. Fala sobre a vida antiga que as pessoas podem ter vivido errada e como muitos de nós vivemos, e que o que a conversão pode transformar isso da morte para a vida. Tito, capítulo 3, verso 3, fala assim: Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ele que derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos herdeiros, nós nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. E é disso que está falando, né? A justificação é isso, pegar o ser humano injusto, pecador que merece a morte, e transformá-lo em alguém justo diante de Deus. Isso aí tudo está descrito no juízo, né? Quando os nossos nomes passarem pelo juízo, será dessa forma. Seremos salvos pela graça ou condenados pelas nossas más obras. Ô Rodrigo, mas tem também, né, que as nossas boas obras, elas só são executadas por intermédio de Deus, né? Porque nosso coração natural não faz boas obras. É igual a um barco à vela.
A gente é o barco, mas se não tiver vento, a gente não mexe. E é uma coisa interessante que até mesmo a covardia é dito na Bíblia que pode tirar a salvação de alguém. Tá certo isso, Rodrigo? Ou tô equivocado? Oi, Ítalo, eu não tô lembrado especificamente da parte que fala com respeito aos covardes, cara, mas não sei se alguém aí sabe. Eu acho que é no mesmo lugar que eu tô falando. Falam vários. Tem também os covardes, os adúlteros, tem várias. É no mesmo lugar. Eu já vi dizer que essa covardia, ela não é a covardia que a gente talvez imagine, que é a falha em testemunhar, ou de permanecer, né, firme por medo da perseguição ou da punição. Tem sim, Rodrigo, tem. Fala que os covardes. Mas no caso, pode. Não, pode ser várias coisas. Por exemplo, tem gente, por exemplo, o profeta Jonas, ele foi o covarde ali, que ele não queria ir lá, né? Pregar a palavra lá com o povo de Nínive. Ele não quis fazer a vontade de Deus, né? No caso, pode ser uma covardia sim, né? Que Deus Mas tem uma alma para uma pessoa e a pessoa não quer ir. o problema não tem em fazer, é em continuar sendo, né? É não arrepender daquilo e até a volta de Jesus. É, deixa eu... Sim, olha, a nossa conversão é diária, sabe, Jéssica? A nossa conversão é diária. Ninguém vai virar perfeito. Não, hoje parto, vou ficar perfeito. Todo dia eu tenho que buscar a presença de Deus, Espírito Santo, para eu me convertendo daquilo que não agrada a Deus. Todo dia eu tenho que melhorar um pouco, todo dia eu tenho que me santificar. É um processo de santificação, entendeu? Todos os dias eu tenho que me esforçar também, pedir ajuda para o Espírito Santo. Por exemplo, se a minha velha criatura, eu sou uma mentirosa, eu tenho que pedir para Deus para tirar isso de mim, que isso não agrada a Deus, e assim vai. Cada um tem as suas fraquezas, tem os seus pecados, tem os adúlteros, né? Tem os beberrões. Cada um tem uma coisa que, né? Então a gente tem que buscar isso. Ô, Rodrigo, o Charles estava falando aqui também agora, ele não sabe se ele aprendeu na igreja ou se ele viu, né, alguém explicando isso, das obras serão pesadas, e que de acordo com o pecado, a pessoa vai pagar por aquilo. Entraria nessa parte que você falou no final, de que alguns vão sofrer mais do que os outros no final dos tempos? Na destruição, no caso? Se você for pegar em Apocalipse 20, a partir do verso 11 até o verso 15, vai falar bastante sobre isso. A ideia de como será o julgamento. Se você pegar no verso 12, para o finalzinho do verso 12, fala assim: E os mortos, aqui está falando dos perdidos, foram julgados segundo as suas obras. Mas acontece que os salvos também são julgados pelas obras. A gente tem que ter a ideia que é um pouco confuso na cabeça de muita gente, e eles não conseguem harmonizar muito bem isso, e por isso misturam: tem o tempo da lei e o tempo da graça. Mas a verdade é que tanto salvos quanto perdidos serão julgados pelas obras. Mas a salvação não tem como ser pelas obras. Como fala em Efésios 2:8, a salvação somente pode ser feita pela graça. Então, como é que funciona o juízo? Vamos pensar que eu, Rodrigo, estou salvo. Meu nome vai passar pelo juízo, vai falar assim: Rodrigo, o que que ele é? Um pecador. O que que o pecador merece? O pecador merece a morte. O salário do pecado é a morte. Ele crê no Salvador, ele viveu uma vida de obediência, uma vida que demonstra que ele realmente crê em Jesus, ele realmente crê em Deus, ele realmente buscou uma santificação? Se sim, eu tenho meu advogado nesse julgamento. E quando Deus for olhar as minhas obras, ele não vai olhar para as obras do Rodrigo que merecem a morte. Ele vai olhar para as obras de Cristo perfeitas, e essas obras de Cristo justificam, como a gente viu no texto de Tito. Então, esse é o processo de justificação. Pega alguém que é injusto, eu, e torna justo por crer em Jesus, que é justo. Temos essa ideia, tá? E a ideia de crer em Deus não é acreditar, não é ir à igreja, não é participar das coisas. A ideia de crer em Deus é verdadeiramente crer. É verdadeiramente amar, obedecer, buscar. É um processo de uma vida toda, né? Então, Tiago fala assim: você crê em Deus? Nossa, que bom que você faz isso, porque até os demônios creem e tremem. Beleza, aqui temos uma visão sobre o juízo. Agora vamos dizer, Rodrigo, ele é o quê? Pecador. Ele merece o quê? A morte. Ele crê em Jesus? Não. Mas ele é uma boa pessoa? Não importa. Ele crê em Jesus? Ele viveu uma vida de obediência? Ele buscou verdadeiramente? Não. Então, quem vai ser condenado
vai ser o Rodrigo condenado por suas próprias más obras, e ele merece o quê? A morte. E aí entra a parte que você falou, por exemplo, que o Charles estava perguntando. Quanto mais más obras eu tiver, mais tempo eu queimarei. Quanto menos más obras eu tiver, menos tempo eu queimarei. Vocês concordam que tem muita gente que é muito boa e no final de tudo pode se perder porque não crê verdadeiramente em Deus? Então tem esse ponto. Alguns queimarão como a palha, outros queimarão por muito tempo. Quem tem mais más obras no universo é Satanás. Ele é o que vai queimar por mais tempo. Ele vai ser o que vai queimar até o final, né? Ele é o último que vai deixar de queimar. Até o momento que vai ser totalmente consumido e destruído. Então, tudo certo, pessoal? A gente pode fazer oração para finalizar o estudo de hoje? Quem faz pra gente? Eu vou fazer. Querido e amado Deus, obrigado, Senhor Jesus, por toda a elucidação que o Senhor nos deu nessa noite, Pai. Todas as coisas que talvez não tivessem bem claras para nós, tudo aquilo que a gente ainda tinha dúvida, todas as dificuldades hoje foi colocado para que a gente aprendesse, Senhor, e pudesse buscar, tá? A regeneração das nossas vidas, Deus, das coisas erradas, porque nós somos humanos, por mais que a gente conheça a palavra, muitas das vezes a gente ainda comete erro. Graças a Deus que nós temos o perdão do Senhor quando nós pedimos. E esses textos nos mostram, Senhor, que nós temos que buscar a santificação todos os dias, né? A purificação e buscar sempre estar conhecendo a tua palavra para evitar de estarmos errando, porque nós não sabemos o dia que nós vamos partir, e quando a gente partir, o Senhor já vai ter voltado, né? Porque nós não temos uma segunda chance, Pai. Então, muito obrigado por tudo que foi explicado, tudo que foi ensinado, tudo que foi revelado, tudo que o Senhor nos mostrou, abriu os nossos olhos nessa noite. Eu quero te agradecer. Obrigado, meu Deus, por todas as perguntas feitas, e muitas das vezes as perguntas que foram feitas são perguntas que a gente gostaria de fazer e talvez não tivesse condições para fazer. Então, muito obrigado por tudo, obrigado por dar sabedoria para o teu servo, pelo teu Espírito que nos ajuda a entender, pelo teu Espírito que faz com que ele saiba explicar de uma forma bem fácil, bem clara, todas as coisas que o Senhor deixou para nós. O Senhor não deixou de nos mostrar nada, Senhor. O Senhor realmente deseja a nossa salvação, porque tudo foi mostrado para que a gente faça o certo, para que a gente consiga, então, alcançar a nossa salvação. Obrigado. Mais uma vez, eu te agradeço, e é no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Tava Amém. com saudade da oração da Carminha. A Carmen tem o dom da oração. Então, valeu, pessoal. Boa noite, todo mundo. Obrigado pela presença. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Valeu. Boa noite, pessoal. Obrigado, Rodrigo. Ótima semana a todos aí. Tchau.